Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu venho aqui, através deste vídeo, falar um pouco da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que foi o responsável por escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Nós sabemos que dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 deles são direcionados como autoria o apóstolo Paulo. E das 13 cartas ou epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, 4 delas são consideradas como epístolas da prisão ou cartas da prisão, que são elas a carta a Filemon, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e também aos Colossenses. Nós sabemos que a carta para Filemon tem como objetivo Paulo recomendar um escravo que havia fugido de seu senhor, mas que Paulo estaria o enviando novamente para que Filemon o recebesse, e Paulo se coloca como responsável por um escravo chamado Onésimo e que para Filemon o recebesse. Existem ensinamentos preciosos dentro desta carta. A carta aos Colossenses, à igreja de Colosso, Paulo ele reforça aos irmãos para que pensasse nas coisas que são do alto, de cima, focando e buscando este objetivo, para que a igreja não se prendesse às coisas terrenas, mas às coisas e às questões celestiais do alto. Porém, a carta aos Filipenses e também a carta aos Efésios, ela tem algumas particularidades interessantes e preciosos ensinos, lembrando que Paulo estava dentro de uma prisão por volta de 62 a 64 depois de Cristo. A carta aos Filipenses, ela tem como tema, e ela é conhecida como a carta da alegria. Tanto é que em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, Paulo diz uma expressão interessante, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Interessante que o apóstolo está dentro de uma prisão e incentivando a igreja de Filipos, que foi uma igreja muito marcante em seu ministério por ter ajudado, socorrido, enviado recursos financeiros nos momentos mais difíceis da vida do apóstolo e por todo o cuidado que a igreja ela tinha e possuía. Isso ficou muito marcado na vida do apóstolo Paulo e ele incentiva a igreja a não perder a alegria, mas desfrutar dela em todos os momentos, em todo o tempo. Porém, a carta aos Efésios, ela é um tanto especial porque ela é conhecida como a coroa de todas as escritas de Paulo. Ela ocupa uma prateleira um pouco mais elevada pela sua forma de revelação, pela sua forma de apresentação, por aquilo que Paulo ele registra através da inspiração dada pelo Espírito Santo. E o interessante é que Paulo estava dentro de uma prisão. Ele começa esta carta dizendo o seguinte no capítulo 1, versículo 1, mais ou menos assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esta carta aqui, ela foi escrita 30 anos depois do encontro que Paulo teve com Cristo em Damasco. E 30 anos depois de Damasco, existem algumas coisas que Paulo ele não perdeu. Uma delas é como ele inicia a sua carta dizendo: Paulo, vírgula,
30 anos tinha se passado do encontro em Damasco, mas Paulo ainda tinha a mesma identidade. Nós sabemos que o momento do nosso encontro com Jesus, a nossa conversão, sempre existe aquela chama, aquela alegria, aquele momento onde o coração incendeia o desejo de servir a Deus. Ele nos impulsiona a estarmos na presença de Deus. Porém, os anos eles vão se passando. E Paulo, 30 anos depois, ainda mantinha a sua identidade, não tinha perdido o seu nome durante os anos que se passaram. Daniel também, ele também tem essa característica de ser o mesmo, depois de 70 anos dentro da Babilônia. Porém, Paulo ainda ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. 30 anos depois, ele ainda tinha a alegria da chamada, de se apresentar como apóstolo, aquele que foi chamado, aquele que foi convocado. O tempo se passou, mas a alegria da chamada, ela não saiu de dentro do coração do apóstolo. E o interessante é que ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, ele está realizando o seu ministério por vontade soberana de Deus, e mesmo ele sendo preso pelos imperadores de sua época, ele não atribui a sua prisão aos imperadores que ali o colocaram naquela situação. Ele simplesmente atribui a Deus, como em algumas vezes ele vai expressar dizendo que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, que ele estava vivendo aquele momento, aquela circunstância, não por vontade de Nero, não por vontade dos opositores ao seu ministério, mas tudo o que estava acontecendo era pela vontade soberana de Cristo. E essas 4 cartas que Paulo escreveu foram de dentro de uma prisão. Dentro de uma naturalidade, a prisão seria o momento mais difícil na vida de alguém, onde ele ficaria em isolamento, sozinho, abandonado e desprezado, mas foram nesses lugares que Deus deu as maiores mensagens ao apóstolo, aonde a igreja ela foi edificada. O hino 126, na nossa querida harpa cristã, tem uma estrofe que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O apóstolo João, para finalizar, ele foi enviado a uma ilha chamada Patmos por Domiciano, por não querer se encurvar e o chamar de senhor e de rei, porque João encostava a cabeça no peito do mestre. Quem encosta a cabeça no peito do mestre não negocia a sua fé. E Domiciano colocou João em uma ilha, pensando que João iria morrer sozinho, desprezado, abandonado. Só que o melhor de Deus ainda estava reservado para o final. João já tinha visto os milagres de Jesus Cristo: cego ver, mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar, paralítico andar, leproso ser limpo. Mas o melhor ainda estava reservado para o final. Às vezes isso pode acontecer na sua vida que está me ouvindo, já desfrutou de tantas maravilhas da parte de Deus e pensa que já está satisfeito por isso, e às vezes Deus tem o melhor ainda reservado para o final. E o Domiciano pensou que João iria morrer sozinho, abandonado, desprezado, sem amigos, sem ninguém, mas Deus não despreza aqueles que são fiéis. E João ainda tinha mensagem para pregar para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. São as formas e as maneiras que Deus ele tem para trabalhar. De dentro das prisões ou dos momentos mais difíceis que o ser humano ele vivencia, a convicção é que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E a convicção de uma chamada, ela floresce no dia da adversidade. Que Deus te abençoe.